Na última aula que a gente teve, trabalhou essa fórmula aqui, C igual a Q sobre delta θ. C significa a capacidade térmica, Q é a quantidade de calor e delta θ a variação de temperatura, tá? Para essa semana eu não vou utilizar essa fórmula aqui, tá? Mas eu vou utilizar uma variação dessa fórmula que é essa outra aqui, ó. C minúsculo igual a Q sobre M vezes delta θ. Depois eu vou dar uma ajeitada nessa fórmula, porque é o próprio material aqui ajeita, e esse C minúsculo aqui significa calor específico. Então, enquanto o C maiúsculo significa capacidade térmica, o C minúsculo significa calor específico. Como vocês podem ver aqui pelo nosso títulozinho, ó. Capacidade térmica, C maiúsculo, e calor específico, C minúsculo, tá certo? Então, veja só, a gente vai precisar, sempre que a gente estiver trabalhando calor sensível, que a gente precisar da quantidade de calor, geralmente a gente vai precisar do calor específico de cada substância. Então, a gente tem aqui as substâncias com os seus respectivos calores específicos, tá? Então, quando na questão não vier o calor específico, a gente vai utilizar aqui. Nessa primeira lista de atividades, todas as questões que eu passei, já coloquei o calor específico lá na própria questão. Então, não vai ser preciso vocês olhar pela tabela, porque lá na questão já tem. Mas, de todo jeito, é bom ter essa tabelinha notada aí no caderno. Ou vocês notam, ou vocês imprimem o material de estudo e colam no caderno aí. Não tem problema não, tá certo? Então, vê. Calor sensível é o calor que, recebido ou cedido por um corpo, provoca nele uma variação de temperatura, tá certo? Então, se receber uma quantidade de calor ou ceder uma quantidade de calor, a gente tem aí um calor sensível, tá certo? Desde que não esteja mudança de estado físico. Então, ó, aquela fórmula lá que a gente passou, ela vai se transformar nisso aqui, ó. Q igual a M vezes C vezes delta θ. Essa daqui vai ser a fórmula que a gente vai utilizar essa semana. Essa daqui, ó. Q, quantidade de calor. M vai ser a massa. C vai ser o calor específico e delta θ vai ser a variação de temperatura, tá certo? Eu vou dar dois exemplozinhos aqui para vocês verem como é simples. Os exemplos que eu vou passar, vão ser bem parecidos com as questões, tá? Basicamente eu peguei o mesmo texto da questão, só mudei o valor para ficar mais fácil para vocês, tá certo? Ficava mais fácil para mim também. Então, vê só. C, calor específico, unidade de medida vai ser calorias por grama vezes o grau Celsius, quantidade de calor vai ser dada em caloria, M vai ser a massa, θI, temperatura inicial, θF, temperatura final, delta θ, variação de temperatura. É o resultado da temperatura final menos a temperatura inicial, tá? E a fórmula é essa daqui, ó. Q igual a M vezes C vezes delta θ. É bem simples utilizar essa fórmula. Vamos lá, ó. Por exemplo, um aqui. Vê. Um bloco de vidro de massa M igual a 120 gramas está inicialmente a temperatura inicial 12 graus Celsius. Sabendo que o calor específico do vidro é C igual a 0,118 calorias por grama vezes grau Celsius, calcule a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura do bloco até temperatura final 18 graus Celsius. Então, vamos lá. Fazendo aqui, né? Calor específico, quantidade de calor, massa, e eu vou colocar a variação de temperatura, tá? Eita, esse cima aqui ficou horrível, né? Mas vamos lá. Então, ó, capacidade térmica a gente tem 0,18, tá? Então, vou colocar aqui, ó, 0,118, né? 0,118. A gente tem o que? A massa a gente tem 120. E a variação de temperatura também a gente tem, né? Tem a temperatura inicial e a temperatura final. Então, o resultado da variação de temperatura é a final menos a inicial. Temperatura final 18 menos a temperatura inicial que foi 12. 18 menos 12, resultado 6. Variação de temperatura 6. A gente só não tem a quantidade de calor, que é o que ele quer, né? Calcule a quantidade de calor necessária. Então, vamos lá. Pega a formulazinha aqui.
quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, quantidade de calor vai ser igual. Quanto foi a massa? 120 vezes capacidade calor específico, desculpa. 0,118, que confunde capacidade térmica com calor específico. Mas sempre que o C for minúsculo, calor específico. Vezes a variação de temperatura, que é 6. Então, a quantidade de calor vai ser igual a 120 vezes 0,118. Deixa eu fazer essa multiplicação aqui. Vou botar. Então, logo multiplicando 8. 8 vezes 0 dá 0. 8 vezes 2, 16. Coloca 6, sobe 1. 8 vezes 1 dá 8. Com 1 que subiu, 9. 1 vezes qualquer valor dá o mesmo valor, 120. De novo, 1 vezes 120 dá 120. E 0 vezes qualquer valor dá 0. Sempre deixando uma casinha aqui, tá? Então, 0, 6. 9 com 2, 11. Coloca 1 e sobe 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. 1 e aqui 0. 3 casas decimais. Então, conta 3 de trás para frente, coloca a vírgula. 1, 2, 3, vírgula. Resultado, 14,160 calorias. Feitinho aqui, tá pronto o nosso primeiro exemplo, ok? Vai ficar muito longo, tá certo? Vou fazer o exemplo 2 agora. Mesmo esquema, tá? Um recipiente contém 70 gramas de água, inicialmente a temperatura é de 50 graus Celsius. Depois de algum tempo, a temperatura da água diminui para 25 graus. Sabendo que o calor específico da água é 1,0 calorias por grau Celsius, qual é a quantidade de calor perdida pela água nesse intervalo de tempo? Então, vamos lá, vamos descobrir a quantidade de calor perdida. Então, eu tenho C minúsculo, calor específico, que é quantidade de calor, M a massa e delta θ, variação de temperatura. Então, vamos lá. O calor específico foi dado, ó, sabendo que o calor específico da água é 1,0 calorias por grau Celsius. Então, tá aqui, 1,0. A massa também foi dada, 70 gramas. A massa sempre é dada em gramas. E a variação de temperatura também. Qual era a temperatura inicial? 50. Temperatura final, 25. Certo? Lembre-se que a temperatura final não é a temperatura maior, não. De água, inicialmente, é a temperatura de 50. Então, temperatura inicial 50. Depois de algum tempo, a temperatura da água diminui para 25. Então, temperatura final, 25 graus Celsius. Variação de temperatura. Temperatura final, 25, menos a temperatura inicial. Qual é a temperatura inicial? 50. 25 menos 50, menos 25. Tá certo? Então, variação de temperatura negativa. Quantidade de calor vai ser igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, delta θ. Então, quantidade de calor vai ser igual a qual é a massa? 70. Calor específico 1,0, que é 1. Delta θ, que é a variação de temperatura, menos 25. Então, quantidade de calor vai ser igual a 70 vezes 1, 70. 70 vezes menos 25. Vamos multiplicar aqui. 0 vezes qualquer valor dá 0. 7 vezes 5, 35. Coloca 5, sobe 3. 7 vezes 2, 14. Com 3 que subiu, 17. 0, 5, 7, 1. 1750. Negativo, né? Já que o 25 está aqui. Calorias. Então, ó, vê a pergunta, ó. Qual é a quantidade de calor perdida nesse intervalo de tempo? 1750 calorias. Por isso está negativo, já indicando que é perda. Tá certo? Ele perdeu 1750 calorias. Ok? Bons estudos. Espero ter ajudado.